Pedro Venceslau está com a gente para contar que, depois de tudo que nós vimos, Pedro, bom dia, hein? Bom sábado para você. Nós vimos então essa que é chamada pelo Rio de Janeiro de mega operação, aproximadamente 2.500 homens, mais de 100 fuzis apreendidos, dezenas de pessoas que foram presas e que boa parte tinha ali também um antecedente criminal. Dos que morreram, também boa parte tinham antecedente criminal. Essa é uma imagem aérea, mostrando inclusive que eles estavam com essas vestimentas de camuflagem e que também é um outro caminho de investigação, porque vai haver ali um inquérito para entender por qual motivo o local da operação também foi, de acordo com o secretário de Segurança Pública, modificado, visto que, por essas imagens, vocês observam que esses homens estavam com roupas e são altamente treinados para ficarem camuflados no meio da mata. E por qual motivo, né, Venceslau? Os corpos, quando expostos nas ruas, eles estavam de bermuda ou de roupa íntima. Então, são vários caminhos por aqui. Mas vamos no quesito eficácia. O principal alvo da operação, Venceslau, continua foragido? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Dia. Olha, eu estava conversando recentemente com um especialista em segurança pública que me explicou o seguinte: em 2010, quando eles fizeram uma mega operação nesses mesmos complexos, eles deixaram uma rota de fuga para os traficantes, aquela imagem que ficou famosa dos traficantes fugindo por uma estrada ali na saída da mata. Por quê? Porque o objetivo naquela circunstância era a ocupação do território, não a eliminação da facção Comando Vermelho. E foi uma operação bem sucedida, instalaram uma UPA, colocaram a bandeira do Brasil, uma imagem que foi conhecidíssima. E aí, então, passou um período em que aquele espaço, aquele território voltou a ser parte do estado do Rio de Janeiro. Não era mais um território armado, um território ocupado pela facção. Nessa operação, nessa mega operação, dessa vez, o objetivo era outro. Tanto é que depois que aconteceu a operação, a polícia foi embora e o Comando Vermelho continua dentro da comunidade, pelo menos em tese, porque não houve uma ocupação do Estado. Elisa, não tem uma delegacia dentro do Complexo da Penha, nem do Complexo do Alemão. Tem mais de 300 mil pessoas morando nessas duas comunidades. Tem muitas igrejas, mas não tem uma delegacia. Bom, dito isso, o objetivo, então, era prender a cúpula do Comando Vermelho. Prender, não eliminar. Então foram emitidos mais de 100 mandados de prisão. Agora, quando eles começam a apresentar os resultados dessa operação, que o governo vende como muito bem sucedida, não há nenhum integrante da cúpula do Comando Vermelho entre as pessoas que foram presas, nem entre as pessoas que foram mortas. Para começar pela estratégia, eles montaram o que eles chamam de Muro do BOPE, uma estratégia tática que é aparentemente bem sucedida. Eles foram empurrando os faccionados para o meio da mata, aquela mata, e aí quando os faccionados chegaram no que seria a rota de fuga, foram emboscados pelos agentes do BOPE, que eliminaram mais de 100 pessoas, 120 pessoas, que em tese são da facção. Mas fica a impressão, segundo os especialistas com os quais eu conversei, que essas pessoas que morreram, elas são da chamada contenção, são os soldados, são a base do tráfico, não o comando. Então não foi só o Doca que não foi preso, existem outros nomes que são procurados. Edgar Alves Andrade, o Doca, tem 26 mandados de prisão. Há de se explicar como que ele conseguiu escapar de uma operação que foi planejada durante um ano e cujo principal objetivo era prendê-lo. E a grande pergunta é, onde está o Doca? Será que ele está dentro da própria comunidade? Será que ele escapou para outra comunidade? Porque o Comando Vermelho atua em 25 estados. Eles atuam também em outras comunidades próximas. Então pode ser que o Doca, com certeza, ele vai ter um aparato em torno dele, um verdadeiro exército protegendo ele. Tem outro nome, que é Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, que é o responsável pela logística do Comando Vermelho. Também não foi pego, também é procurado. E Carlos Costa Neves, conhecido como Gardenal, que é o general, digamos assim, o chefe da segurança, que é quem cuida da segurança da cúpula do Comando Vermelho, mas também das principais bases da facção ali dentro da comunidade. Então, essas lideranças, se elas estão soltas, elas provavelmente estão atuando ainda com outros contatos, outras pontes dentro do próprio Comando Vermelho, o que faz com que a máquina da facção continue operando. E o objetivo era justamente fazer com que isso não acontecesse.
O outro objetivo da operação era impedir a expansão do Comando Vermelho, que estava se tornando forte demais na questão da ocupação de território, porque começou a invadir territórios de milícias e também de uma outra facção, que é o Terceiro Comando Puro. Então, desse ponto de vista, sim, a operação foi bem sucedida, porque ela pelo menos interrompeu a expansão do Comando Vermelho. Mas é muito pouco para uma operação que deixou 120 mortos. Agora começam a identificar esses corpos, as pessoas que morreram nessa operação. Muitos têm eram procurados, tinham mandado de prisão, expedidos, mas isso não significa necessariamente você ter um mandado de prisão que a pessoa faz parte do Comando Vermelho. Não existe uma carteirinha, alguns podem até ter tatuagens, mas não existe uma identificação, não existe um cadastro oficial do Comando Vermelho. Essa é a dificuldade de medir realmente qual é o nível de sucesso dessa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Por isso que prender o DOCA e os outros da cúpula é fundamental para o governo poder dizer realmente que a operação foi um sucesso. Pedro Venceslau, analisando então esse cenário com a gente, Venceslau trazendo aqui o olhar em relação a toda esta operação no Rio de Janeiro e a quantidade de questionamentos, né? Porque após tudo que nós vimos, o grande questionamento é: reduziu o crime no Rio de Janeiro? Ou especificamente no Alemão ou na Penha, reduziu o crime? As pessoas terão mais sossego, um menor poderio desses grupos criminosos? São muitas questões que nós traremos aqui ao longo da programação. Pedro Venceslau, obrigada, mas já já a gente conversa de novo, tá?